Olá pessoal, tudo bem? Papo de hoje é ela, Vale 3. Publiquei sobre a Semin hoje de manhã, dia 29. Ontem publiquei sobre a Petrobras, então deixo nos cards para vocês assistirem esses vídeos, tudo sobre os dividendos. Hoje a gente vai falar sobre o grande dividendo também. É que o dividendo da Petrobras acabou ofuscando todo mundo, né? Mas a Vale vai pagar aí mais de R$3 líquido entre um combo de JCP e dividendo, e a gente vai comentar hoje aqui no canal um pouquinho sobre, certo? Antes, vamos passar para o disclaimer rapidinho, né? O papo de hoje então, pessoal, vai ser DXY, dólar, commodities, importações chinesas, então gráficos macros para vocês. A gente vai falar sobre os múltiplos da Vale, sobre o dividendo e lá no final também vamos falar sobre minério de ferro, preço, cenário base, vocês já estão craques aqui, mas para quem é novo vai conseguir assistir novamente ou pela primeira vez, e Vale 3 no final, preços alvos, certo? Então toda essa dinâmica trago para vocês. Vamos voltar para aquele gráfico do início do vídeo para comentar um pouquinho sobre os dividendos. Então, créditos para o pessoal da Suno, para Victoria Aenzini, tá? A Vale pagará dividendos de 16 bi. A Petrobras foi de 84, né? 80 e alguma coisinha bi, tá? Sendo que praticamente metade vai para a União. Então, pois bem, pessoal, PEC dos benefícios aí, uma boa parte dela, pelo menos a parte dos benefícios em si, seria entre valores, né, pagos somente pelos dividendos. Tá? Então, sim, é uma empresa estratégica para o Estado nas contas fiscais. Acho que o mercado vai aliviar nos juros, tá? A depender de como vai ser a comunicação da nossa União aqui ou do governo, tá? Do Palácio do Planalto em relação a esses dividendos. Ela não deve ser tratada como um patinho feio. Acho que de inimiga da nação, agora ela passa para ser a melhor amiga, tá? Mas enfim, os dividendos da Vale são gigantescos, tá? Vamos lá, as informações principais, tá? Ponto 1, vai ser um combo, dividendo e JCP, tá? O JCP bruto é de R$ 1,53, porém quando a gente tira, tá, os 15%, fica R$ 1,30, tá? Então o líquido de R$ 1,30 do JCP mais R$ 2,03, tá? Geram aí esses tais R$ 3,33, tá? R$ 3,33 é o que você deve esperar para Vale, tá? O pagamento vai ser no dia 1 de setembro. Tá? Dia 1 de setembro o pagamento. Agora, a data corte, pessoal, é dia 11 de agosto. E eu percebi nos comentários da Petrobras que tem iniciantes aqui no canal que não manjam muito bem o que significa essa data corte, tá? Vamos lá, pessoal. 11 de agosto, eu não sei que dia específico cai no dia 11 de agosto, mas é o dia que você tem que comprar, se posicionar e dormir comprado ou comprada. Lá no dia 12 vai sair do preço da Vale, não 3,33, que é o valor líquido, vai sair o bruto. Vai sair aqui 3,56. Então a Vale vai ficar R$ 3,56 mais barata no dia 12 e você pode fazer o que bem entender no dia 12. Abriu lá 10h01 da manhã, no dia 12 você já pode vender, porque você dormiu comprado no dia 11 de agosto, adquiriu o direito de receber o líquido de R$ 3,33 no dia 1 de setembro. Tá? Essas são as datas importantes de dividendos, né? Data base, corte, às vezes chama de data base, corte. Tá? No dia seguinte da data base, corte, é a data X, tá? Que é a que sai o valor bruto, tá? Do preço do ativo e que você já pode fazer o que bem entender, pois já adquiriu o direito de, na data pagamento, receber o cascalho. Certo? Acho que é isso. Se tirar alguma dúvida, pessoal, mande e-mail, cornetem nos comentários. E agradeço a todos vocês inscritos que socorreram os outros inscritos que estavam em dúvidas. Tá? Então, quem perguntou acabou sendo socorrido no vídeo da Petrobras, por exemplo, por amigos e amigas aqui da comunidade. Então, agradeço, pessoal. Muito obrigado de coração. Tá? É um serviço gratuito que vocês fazem para mim aqui como comunicador. Obrigadão, tá? Bom, essa é a parte de dividendos. Anotem aí, então, as datas, voltem o vídeo. A parte de múltiplos, pessoal, cuidado, é o mesmo problema, entre aspas, da Petrobras. Então, empresas cíclicas de commodities, elas ficam mais baratas quando o ciclo está positivo, mais caras quando o ciclo está negativo. Então, o ciclo ainda é ameno pro minério de ferro, menos do que o petróleo. Tá bem menos do que o petróleo, mas se vocês caçarem por múltiplos, vocês vão achar aí a Vale no Joel Glimbat, né, naquela fórmula mágica, você vai conseguir achar um bom ranking para ela. A earning yield dela deve estar excepcional, porque o dividend yield está na casa dos 17,
PL super barato, o EV/EBITDA super barato, principalmente o EV/EBITDA, né, que é utilizado na fórmula, tá? Então tá muito descontada, sim, tá? Porém menos que a Petrobras. A Petrobras está valendo menos que o patrimônio. A Vale vale 2 vezes aqui o PVP. Tá, então, dentre ações cíclicas, quer olhar um bom indicador de super desconto, de valor profundo, né, deep value, vá para o PVP. Tá? Vá para o PVP, assim, se você é um cara quantitativo somente, tá? Eu não recomendo utilizar múltiplos de maneira geral para empresas de materiais básicos. Bom, passado dos múltiplos, vocês estão vendo na telinha aí, a gente vai para os dividendos, tá? No site do scanner da Bolsa a gente consegue enxergar aqui os dividendos anualizados, os valores, e sim, né, 2021 e 2022 serão anos acima da média, pessoal. Tá? Quando que a gente quer pegar o pior momento da Vale, tá? Pegue ali de 2012 a 2016, quando o minério desabou. Tá? Então nós tivemos aqui nesse contexto, acho que é bem legal trazer o pior dos mundos, né? Ela pagando entre 14 centavos, que foi 2016, tá? Até R$2. Tá? Uma média aqui você pode tirar de R$1. Eu acho que para longo prazo você pode esperar mais de R$1 por ano da Vale. Tá? Ela é uma empresa privada, então você tem mais segurança em ter essa... A Petrobras também, tá? Principalmente em ciclos de alta, ela vai pagar em 1 ano o que ela deixou de pagar em 2, 3, 4. Tá? A Vale é um pouco mais consistente, então dá para você ter um pouco mais de segurança em liquidez. Tá? Se você se preocupa em liquidez quando investe em ações, ou seja, dividendos caindo na sua conta para você fazer um reinvestimento e tudo mais, a Vale é mais consistente do que a Petrobras. Vai cair o cascalho mais vezes aí e com um número nominal melhor. Tá? Bom, agora os gráficos macro, pessoal. Pois bem, o que a gente tem que dar uma olhada aqui? O M2 é o laranjinha. O que seria M2? Tá, o laranjinha, a linha laranja. Estou trazendo aqui gráfico macro norte-americano. Créditos para o Andrés do Macro Compass, que eu gosto muito de acompanhar ele. Tá? Aqui, pessoal, é a impressão de dinheiro. Tá? Então a gente pode perceber que a inflação segue, de certa maneira, o CPI aqui, tá? Que é o azulzinho, segue, de certa maneira, o M2, tá? Que é essa impressão de grana. Tá? E o M2 está derrocando, tá? Em 2022, e ele está fazendo uma projeção que em 2023 continue, porque o Fed já colocou o plano dele de quantitative tightening e não mais quantitative easing. Tá? Então, a inflação caindo, juros subindo, menor consumo, tá? A gente tende a ter aqui as commodities estabilizando e caindo. Bom, já aconteceu isso no minério, só ainda não no petróleo, mas tenham a ideia que grandes gestores e formuladores de política, também os gestores da Faria Lima e de Wall Street já estão contando com 2023, 2024 de demanda ou menor ou estável. Tá? Devido ao combate da inflação. Então é chovendo uma olhada aqui para vocês, mas é bom passar esse contexto macro para o setor de commodities, materiais básicos. Tá? Outro gráfico, e esse para mim é o mais importante, tá? Na linha laranja é o que movimenta a Vale, na minha opinião, e o que movimenta o Brasil. Tá? Que são as importações chinesas. Quem ouviu, não precisa ter ouvido, né? Mas leu o relatório da Petrobras, o release, percebeu que de 45% ano passado, no segundo TRI, de exportação para a China, caiu para 17, se eu não me engano, 15 ou 17, tá? De petróleo bruto para a China. Ou seja, Rússia. Tá? Então, China está escolhendo Rússia para a área de petróleo. Agora, a Rússia não vende minério de ferro. Tá? Então, essa parceria pós-Ucrânia, né, pós-conflito Rússia e Ucrânia, entre Rússia e China, vai afetar as nossas exportações de petróleo. Já afetou. Tá? Pelo menos o resultado do segundo TRI mostrou uma grande bandeira amarela, tá? Para a Petrobras no quesito exportação China. Vai ter que achar outro parceiro para escoar esse petróleo ou vir para o mercado interno. Então, já temos ali um sinal, pessoal, de geopolítica fazendo preço em commodities. Isso também pode ser chovendo uma olhada, mas para a Petrobras fiquem atentos. Eu não comentei isso no vídeo porque eu não tinha ainda recebido o release, só o papo dos dividendos. Então fico aqui no vídeo da Vale. Agora, para a Vale, pessoal, a Rússia não tem, a Ucrânia tem. A Rússia não tem minério de ferro abundante assim para bater de frente. A que mais tem seria a Austrália. Tá? Então eu acredito que entre Vale e Petro, Vale será mais resiliente porque o minério já caiu bastante.
tá? E nós temos ainda a China sendo uma grande parceira, não tendo outras opções como teve no petróleo para a Rússia, por exemplo, certo? Mas percebam que na linha amarela, China Imports aqui, tá? São as exportações chinesas, tá? Perdão, as importações chinesas, tá? Caindo, pessoal. E aí o preço, aqui ele utilizou, tá? O Andreas utilizou aqui um ETF de commodities, tá? A gente percebe que o ETF também vem para baixo. Então, China, movimento é bem correlacionado, né? As importações chinesas em laranja movimentam o preço do ETF de commodities. As importações chinesas estão caindo já há algum tempo, tá? Então, você tem que acreditar que China vai voltar aqui a ter um boom, como, por exemplo, pós-2016. 2016 foi a mínima das commodities. Olha as importações chinesas, foi a mínima. Quando subiu, subiu junto com commodities. Então, é importantíssimo. Como o governo chinês não é o mais transparente possível, eu sou um simples mortal igual a vocês, vou caçando aí com os gestores macro, com os analistas macro, como é o caso do Andrés, por exemplo, vou caçando aí esses gráficos mais atualizados possíveis de importações chinesas. Tá? Ali a balança comercial chinesa é praticamente um derivativo ou uma proxy, tá? Rápida, ágil, de como será os preços das commodities e o momento das commodities. Tá? Então é importante olhar aqui para isso, pessoal. Se você está otimista com o crescimento chinês, tá? Aí você tem que olhar para essa linha laranja e torcer ou ir acompanhando para ela virar. Quando ela virar, a gente percebe aí que ela passa bons anos ou pelo menos meses aí, semestres, em uma certa tendência de alta. O que me parece, e é cenário base para o Ibovespa, e eu volto aqui a comentar com vocês, é que nós estamos na ótica chinesa nesse período aqui, ó. Dentre 2010, 11 até 2016, ou seja, um período de queda, de estabilização, queda de crescimento, tá? Estabilização, até por política deles lá. Tá? Eles querem a prosperidade comum, mais qualidade do que intensidade na economia, tá certo? Estão impondo algumas restrições para algumas indústrias, tem problemas no mercado imobiliário, ou seja, tem várias coisinhas lá que me colocam aqui num ciclo, se não de 2010 a 2016, que foi um ciclo bem longo, digamos assim, de não crescimento forte chinês, depois do subprime, tá? Pelo menos um 2016 a 2019 aqui, a 2018. Uma quedinha aqui, tá? Nós tivemos de 2016 a 2018 alta das commodities, tá? Depois de 2018 a 2020, aí 20 por causa da pandemia, nós tivemos uma baixa. Então já é um ciclo de década não expansionista, aí que na minha opinião foi expansionista por causa de 2020, mas foi um soluço, pessoal. Assim, a tendência é de China estabilizar, daquele crescimento de 2 dígitos de uma década atrás, não mais voltar, e sim ter crescimentos aí um pouquinho mais comportados. Se o mundo tiver outro núcleo de supercrescimento, a gente acompanha. Beleza, pessoal? É isso, tá? Eu ainda acredito que o dólar index vai dar uma pancada para cima, que os juros americanos vão abrir um pouquinho ainda, em algum momento nesse ano. Então, para as commodities, é um mundo de estabilização mínimo. A recuperação da queda do minério de ferro agora tem endereço certo para mim, entre 122 a 133, então a Vale deve respirar no curtíssimo prazo, as empresas devem respirar no curtíssimo prazo, mas no médio, lateral, pessoal, a principal alocação de recursos no setor para mim tem que ser para dividendos e não para ganho de capital. Na Vale, pessoal, para finalizar o vídeo, como no minério de ferro, tá? Eu não tenho cenário base em vermelho para o ano. Tá? Então 94, 87, 78, o 94 tudo bem, mas os 87, o 78 e o 61 não é cenário base para esse ano, tá? Não é cenário base, pelo menos não para o terceiro tri. Vamos ver para o final do ano, mas não é muito, tá? O meu cenário base está no amarelo, né? Eu venho comentando com vocês, certo? É esse cenário base aqui, é esse cenário base que eu tenho para o minério de ferro. Então agora o melhor momento é na base do cenário base e o pior momento para se comprar, por exemplo, é no topo do cenário base. Então, para evitar comprar topo, que é importantíssimo para empresas cíclicas, tá? No caso da Vale, eu não tenho o 52, o 53, o 49 e o 43 aqui também como cenário base para o curtíssimo prazo. Mas o 64, 56, tá? Até os 83, 57 é cenário base, tá? Então aqui para mim seria a oscilação da Vale nesse ano, tá? Máxima e mínima, certo? Meio do caminho entre 72 e 75. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então espero ter passado para vocês todas as informações pertinentes à Vale. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.